Pois bem, meus irmãos, Neemias capítulo 4, a partir do verso 1, a palavra do Senhor nos diz assim: Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: Que fazem esses fracos judeus? Permite-lhes isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão, acaso, dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Amém? Meus irmãos, nesse primeiro momento nós vamos ler até aqui. O que é que aconteceu até agora em nosso estudo no livro de Neemias? No primeiro capítulo nós observamos como Neemias tomou conhecimento da situação de Jerusalém na segunda metade do 5º século a.C. Neemias era um escravo doméstico, copeiro do imperador que governava o mundo à época, Dario. E sendo um escravo doméstico, tendo nascido na região da Pérsia, Neemias nunca havia observado, contemplado Jerusalém com os próprios olhos. Ele nunca havia colocado os pés ali. Mas ele se preocupou com a condição espiritual e física do seu povo. Ele recebeu informações de que aqueles que haviam retornado com Zorobabel e Esdras para Jerusalém se encontravam em grande miséria. Os muros da cidade estavam destruídos, as portas queimadas, e Neemias se importou. Como Neemias não era de linhagem nobre, um aristocrata, como ele não era um sacerdote, um levita, aparentemente a impressão que temos é que Neemias ele não sabia o que e como fazer. Portanto, a sua primeira providência foi orar. E ele foi auxiliado nesse período de oração e jejum pelos seus melhores amigos, pessoas que se importavam com ele e com o seu coração. Eles perceberam que Neemias se encontrava triste. Por 4 meses ele orou e jejuou até que Deus lhe permitiu a oportunidade de conversar com o rei. Então nós chegamos no capítulo 2. Ele estava servindo o rei, colocou o copo na sua mão. O rei conhecia bem aquele rapaz que era do alto escalão do seu governo e perguntou por que ele se encontrava triste, já que ele não se encontrava doente. E Neemias orou rapidamente. Vocês lembram das aulas que nós tivemos aqui? E Deus colocou as palavras corretas nos seus lábios. Neemias havia se preparado, planejado, estabelecido metas, traçado um plano grandioso. E quando ele declarou tudo aquilo ao rei, o Senhor moveu o coração daquele monarca e ele comprou a ideia de Neemias. Lhe ofereceu cartas para que ele entregasse aos governadores, um exército para preservá-lo ao longo da viagem. E dessa forma Neemias atravessou todo o mundo conhecido até finalmente chegar à terra de Canaã. Quando ele finalmente chegou a Canaã, ele fez a princípio uma avaliação de como se encontrava a cidade. Ele teve o cuidado de não declarar aquilo que Deus havia colocado no seu coração, mas ele esperou o momento certo, reuniu toda a liderança da cidade e declarou como Deus havia trabalhado de uma forma maravilhosa para que ele chegasse ali com a condição que chegou. A seguir, agora nós chegamos ao capítulo 3, que foi o estudo que tivemos com o pastor Jorge, estudo precioso. Se você não teve a oportunidade de acompanhar, depois vá no canal da igreja, veja com o pastor Jorge, Neemias capítulo 3. E com o pastor Jorge nós aprendemos a maneira como Neemias ele apanhou toda aquela população que estava disponível na cidade, e bem assim pessoas que viviam nas imediações de Jerusalém, os povoados e cidades satélites, e ele separou as pessoas de acordo com características que eram peculiares a cada grupo. E dessa forma o trabalho foi desenvolvido. Neemias avaliou as suas condições de campo, dividiu as suas equipes, e nós observamos que foram criados pelo menos 38 grupos, os quais foram meticulosamente avaliados por Neemias e divididos, levando-se em consideração características, peculiaridades. Por exemplo,
Ele dividiu as pessoas por perícia, ele colocou juntos no mesmo grupo, ourives e perfumistas, mas ele também separou as pessoas por vocações, por linhagem. Ele colocou no mesmo grupo sacerdotes, levitas, servos do templo. Depois separou um outro grupo com a aristocracia da época. E o trabalho era gigantesco. O pastor Jorge esteve nos ensinando aqui. A época em que Neemias estava reconstruindo Jerusalém, a muralha da cidade possuía pelo menos 8 grandes portas, 2 para cada lado, 2 ao norte, 2 ao sul, 2 ao leste, 2 ao oeste. E os historiadores nos dizem que a muralha, ela tinha pelo menos 2 quilômetros de comprimento, a parte que foi destruída. Mas não era uma muralha qualquer, ela possuía pelo menos 1 metro de largura. Há historiadores que falam que ela era mais larga, dava para passar uma carruagem sobre a muralha de Jerusalém. E ela media pelo menos 6 metros de altura. Qual o tamanho dessa parede aqui? Acho que é pelo menos isso, não é? É um trabalho colossal. Então Neemias, ele divide esses grupos. E para resumir, irmãos, aquilo que nós estivemos estudando com o pastor Jorge, para iniciarmos o capítulo 4, nós percebemos na estratégia de liderança de Neemias algo que, se aplicado às nossas vidas hoje, pode nos ajudar muitíssimo. Por exemplo, Neemias, ele, em primeiro lugar, trabalhou em equipe. Perceba que ele não veio sozinho da cidadela de Suzã, ele veio acompanhado de um pequeno exército, haviam auxiliares, assessores, uma caravana gigantesca. Lá na frente, no livro de Neemias, ele vai nos dar um vislumbre de quão grande era a estrutura que ele trouxe. Ele vai nos dar essa ideia a partir da quantidade de animais que ele precisava sacrificar todos os dias para poder alimentar todo esse povo. Você vai ver que era uma estrutura assim grandiosa. Mas Neemias, ele preferiu contar não simplesmente com o seu exército, mas sobretudo com as pessoas que viviam em Jerusalém. O que nós aprendemos com isso? Que se nós não trabalharmos com as pessoas certas, nós teremos muita dificuldade de chegar onde nós planejamos chegar. Quem trabalha sozinho pode até ir mais rápido, mas dificilmente ele conseguirá ir mais longe. Portanto, nós aprendemos que ninguém ficou de fora. Não importava a sua condição, posição social, todos foram convidados a dar a sua contribuição e participar da reconstrução dos muros de Jerusalém. Os líderes, eles davam o exemplo. Você olha para Neemias capítulo 3, verso 9, Neemias capítulo 3, verso 12, e ele vai dizer, escrevendo lá o seu diário, não é? Junto a estes trabalhou Refaías, filho de U. Refaías era maioral da metade de Jerusalém. Então era um homem de condição, um homem afortunado, rico, que possuía servos. Ele poderia ter delegado, mas ele preferiu também participar. Então a liderança estava envolvida. Depois, no verso 12, Neemias vai nos dizer que havia também Salum, filho de Aloés, que era o maioral da outra metade. Ao que parece, Jerusalém foi dividida em distritos, haviam os governadores de cada distrito, e esses homens também colocaram a mão na massa. Inclusive o próprio sumo sacerdote. Neemias vai dizer no versículo 1 do capítulo 3, que Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes, seus irmãos, reedificaram a porta das ovelhas e a consagraram. Portanto, as pessoas viam os governadores, os chefes dos distritos, os sumos sacerdotes, os demais sacerdotes, todos eles trabalhando. Portanto, esse é um primeiro princípio. Nós precisamos aplicar a nossa vida. Nós não podemos fazer a obra de Deus sozinhos. O único que podia fazer tudo sozinho era o Senhor Jesus. Ele preferiu fazer ao lado dos discípulos, das pessoas que caminhavam com Ele. Então nós precisamos trabalhar em equipe. Em segundo lugar, nós precisamos, e esse ponto, na minha maneira de ver, é um dos mais importantes do capítulo 3. Nós precisamos colocar as pessoas certas no lugar certo. Neemias, ele tinha sempre esse cuidado. Você vai lendo o capítulo 3 e Neemias vai dizendo, atente a essas expressões: junto a ele trabalhava o fulano, ao seu lado trabalhava o Beltrano. Então Neemias, ele tinha essa perspicácia, essa sensibilidade, essa sabedoria de pegar a pessoa certa para trabalhar ao lado de uma outra pessoa, para que juntos eles pudessem trabalhar e desenvolver bem. Aqueles que eram mais fortes trabalhavam em regiões onde o muro tinha sido destruído até o alicerce.
Depois faça essa leitura com cuidado. Aqueles que aparentemente não eram tão robustos, trabalhavam onde os reparos eram menores. Por exemplo, você vai ler o verso 12, e no verso 12 você vai perceber que havia um rapaz chamado Salum, que era filho de Aloés, esse era o maioral de parte de Jerusalém, e ele trabalhou com as suas filhas. As pedras que eles usaram para a muralha não eram quaisquer pedras, eram pedras robustas, pesadas, algumas pesavam toneladas, e elas estavam com betume, que haviam sido utilizado para que elas fossem colocadas na muralha antes de serem destruídas, mas havia fuligem, havia muita sujeira, o trabalho era muito difícil. Essas pedras precisavam ser trabalhadas para depois ser encaixadas na muralha, elas precisavam ser envolvidas com a argamassa da época para resistirem às investidas dos exércitos inimigos. Então imagine mulheres num trabalho árduo como esse, mas elas também participaram, elas deram a sua contribuição, e Neemias ele teve a sensibilidade de colocar as pessoas certas, levando em consideração a quantidade de esforço que essas pessoas precisariam fazer em determinada região daquela muralha. Em terceiro lugar, também havia harmonia, e Neemias procurava facilitar o trabalho. Vocês lembram? Ele colocou perfumistas junto de ourives, pessoas que tinham uma espécie de afinidade, trabalhavam no comércio logístico da época, pessoas que não eram tão acostumadas com o trabalho mais pesado, mais duro. Imagine você, se ele tivesse colocado um perfumista ao lado dos pedreiros, os pedreiros iam desenvolver a obra de uma forma e os perfumistas naturalmente de outra, não é? Porque não eram tão acostumados. Os perfumistas, por exemplo, poderiam ficar desencorajados, os pedreiros olhar para eles e dizer: mas esses perfumistas não fazem nada, a gente já colocou 10 pedras, o perfumista colocou uma, está aí todo cheiroso, mas não coloca nada na muralha, né? Então ele colocou os perfumistas ao lado dos ourives, não eram assim tão acostumados com um trabalho mais pesado, braçal. Aparentemente eles iam na mesma velocidade. Vocês percebem? Neemias trabalhou com as sensibilidades das pessoas, colocou, se possível, as pessoas para trabalharem na frente da própria casa. Uma coisa é construir uma muralha para nos defender de exércitos lá do outro lado. Outra coisa é você construir a muralha na frente da sua casa, sabendo que vai vir pedra, vai vir flecha, lembre daquelas guerras medievais, aquelas bolas de fogo que eram atiradas das catadupas, não é? Você queria a melhor muralha possível, porque afinal de contas por trás estava sua esposa, seus filhos, o papai, a mamãe, o vovô, a vovó. As pessoas davam o melhor de si. Esse é o terceiro princípio. Busque harmonia, aproveite as facilidades. E em quarto lugar, esse princípio também é muito importante. Esse talvez é o que mais afeta o nosso coração. Não espere por unanimidade. Não importa quão maravilhoso seja o projeto, a maneira como ele sirva para a maior glória de Deus, sempre vai ter alguém que não vai comprar a visão, e mais, sempre vai ter alguém que vai tentar frustrar esse plano, esse projeto. Alguém que não vai querer a sua prosperidade, seja ela física, seja ela espiritual. Há muita coisa envolvida, há um jogo de interesses muito grande aqui, mas sobretudo a inveja. E nós precisamos levar em consideração que há dois tipos de invejosos. Há um invejoso que quer aquilo que você possui. Essa é a inveja mais tola, essa é a mais boba. Ela é prejudicial, mas ela não é tão prejudicial como a segunda. O segundo tipo de invejoso é o que mais me preocupa. O segundo tipo de invejoso, ele não quer o que você tem. O segundo tipo de invejoso, ele não quer que você tenha. Ele pouco se preocupa se ele vai ter também. Não é o que interessa a ele. Ele não quer é que você tenha. Você entendeu? Na minha maneira de ver, esse é o mais mordaz. Você vai ler o verso 5 do capítulo 3 e Neemias diz: ao lado destes repararam os tecoitas, é de onde veio o profeta Amós, ele era de Tecoa. Os seus nobres, percebam, não quaisquer pessoas, mas os seus nobres não se sujeitaram ao serviço de Neemias. É assim que está escrito? Os seus nobres não se sujeitaram ao serviço do seu Senhor. Então percebam que é uma espécie de rebeldia que vai de encontro ao nosso Deus, aquilo que Ele espera de nós, aquilo que deve ser feito. Então há essa espécie de resistência, e foi por isso que eu deixei esse quarto ponto do nosso breve resumo da aula anterior
para o final, porque ele inicia justamente o que nós vamos estudar no capítulo 4. A maneira com que os adversários se levantaram para tentar frustrar a obra, para tentar fazer com que essa obra parasse. E meus irmãos, nós precisamos levar em consideração que sempre haverá uma resistência. O Senhor Jesus nos disse que as portas do inferno tentariam prevalecer contra a igreja do Deus vivo, que é coluna e baluarte da verdade. Sempre que a igreja do Senhor se levantar para tentar realizar a sua obra, essa igreja vai encontrar um tipo de resistência. Contudo, o Senhor Jesus nos asseverou que maior seria a força que estaria conosco do que aquela que se oporia a nós. E é justamente isso que nós observamos nesse capítulo 4. A princípio, nesses versos iniciais que nós lemos, eu gostaria de destacar 2 pontos. Primeiro deles, os inimigos se uniram para tentar parar a obra, em primeiro lugar, por meio do ódio. Mas eles foram na força do ódio. E porque eles se encontravam irados? Ora, Neemias capítulo 2, verso 10. Eles se encontravam irados porque alguém passou a procurar o bem dos filhos de Israel. Esse é o principal motivo. Eles não queriam ver Jerusalém reconstruída, eles não queriam ver as portas nos lugares, eles não queriam ver os prédios públicos restaurados, o templo reconsagrado, porque em último caso eles não queriam a restauração da glória de Deus naquele lugar. Eles não queriam ver a obra de Deus prosperar. Havia alguns homens terríveis. Sambalate, governador de Samaria, ele também militava contra essa glória. O verso 1 do capítulo 4 diz que, tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, e ele escarneceu dos judeus. Não sabia Sambalate que aquele que se levanta contra a obra de Deus, na verdade se levanta contra o próprio Deus. Quando Saulo de Tarso ainda era perseguidor, no momento em que ele teve aquele encontro com o Senhor Jesus, quando estava prestes a chegar a Damasco, o Senhor Jesus não disse para Saulo: porque tu persegues a igreja. O Senhor Jesus disse: porque tu me persegues. A obra, irmãos, não é nossa, a obra é de Deus. A glória não é nossa, a glória de Deus. Portanto, era contra esse Deus e contra a glória desse Senhor, que é todo poderoso, que Sambalate se levantava contra. Atrapalhar o trabalho que estava sendo realizado era uma mera consequência. Então, no verso 2, ele falou na presença dos seus irmãos e do próprio exército de Samaria e disse: olha as palavras que ele escolheu. Que fazem esses fracos judeus? Permitir-se-lhes isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Ele está tentando incitar aquelas pessoas a se levantarem contra, assim como ele. Há pessoas que elas não se satisfazem em simplesmente trabalharem contra um projeto que para a glória de Deus está sendo desenvolvido, mas elas procuram arregimentar outras pessoas para fortalecer o seu ponto, a sua posição. E essas pessoas, elas escolhem com muito cuidado as palavras. Que fazem esses fracos judeus? Mas nós vamos permitir isso? Eles vão voltar a sacrificar, nós vamos voltar a ver a ordem dos sacerdotes, os turnos dos levitas, eles vão voltar a ter aquela mesma glória do passado? Vamos permitir isso? Mas nós não vamos nos levantar para mitigar a força, para desencorajar, para retirar a motivação. Eles vão terminar em um único dia. Será que essas pedras que foram queimadas pelos babilônicos vão ser restauradas para voltar a ser uma nova muralha para a glória desse Deus? Todo o objetivo dele era frustrar tudo aquilo que Neemias e seus amigos queriam fazer, não para a glória deles, mas para a glória de Deus. É a glória de Deus que está em jogo, irmãos. Não o nome de quem faz ou a projeção que ele receberá, mas a glória de Deus. Sambalate, ele apontava as suas armas para um ponto que é fundamental e que nós precisamos proteger se nós queremos continuar servindo ao Senhor: a nossa motivação. Perceba que quando uma pessoa está triste,
por algum motivo, e ela não reúne mais forças para trabalhar, ainda que inconscientemente, tudo que ela procura fazer é desencorajar outro, aumentando uma espécie de exército de pessoas magoadas. Irmãos, nós vamos nos magoar mais cedo ou mais tarde. Ah, pastor, princípio do ano o Senhor já vem com essa. É verdade, irmãos. Nós não somos perfeitos, seremos perfeitos na glória. E aqui, nesse tabernáculo caído, nós infelizmente erramos, magoamos. Nós não agendamos magoar ninguém. Eu não quero magoar você porque eu amo você, mas eu tenho as minhas falhas. E é interessante que às vezes as coisas elas se desenvolvem de tal forma a magoar as pessoas que é quase inexplicável. Às vezes, por exemplo, eu não vou ter um dia tão bom, eu vou chegar aqui na igreja para um culto de oração, para um culto de domingo, um tanto desencorajado. Há aqueles dias que a gente não tem força nem para falar, não é? Você está ali triste com seus pensamentos, você passa por mim, você teve um dia melhor, está cheio de alegria, o coração está em paz. Pastor Jamerson, meu amigo querido, boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu nem ouvi, meu irmão, de tão atribulado que eu estou, eu não lhe respondo, ou não respondo da maneira devida, não tem nada a ver com você, são as fraquezas do meu frágil coração. Mas aí você já sai triste, puxa vida, falei com o pastor com tanta alegria, o pastor me devolve dessa maneira. Aí você já tira a sua conclusão: ninguém aqui me ama. Entendeu? Nós somos assim ou não? Mas ninguém aqui me vê. Ah, foi por isso que há 8 meses atrás o irmão fulano me tratou da mesma maneira. E aí nós vamos criando, né, aquilo que nós achamos que está acontecendo, quando na verdade não está. E tudo tem a ver com a motivação, com a alegria do coração. Motivação é importante, irmãos. Ânimo é importante. Perceba, os judeus eles tinham que recolher as pedras que estavam em um montão de entulho, limpar as pedras, prepará-las e reerguê-las. Pesavam toneladas, colocar no devido lugar. Os encaixes precisavam ser perfeitos. Muitas vezes eles pegavam uma pedra pesada, colocavam lá em cima, não encaixou bem, tira. Meu Deus, de novo, retira novamente. Pega outra tão pesada quanto, coloca lá. Puxa vida, não encaixou tão bem, retira. Até ficar perfeito. A superfície precisava ser tão plana como essa parede embaçada que vocês estão vendo aqui, dos dois lados. Perfeita, para suportar pressão e muita pancada. Sanbalat sabia disso. Vamos matar o ânimo desse povo, para que eles não consigam mais encontrar forças para trabalhar. Esse foi o primeiro ponto. Eles trabalharam na força do ódio, não surtiu efeito. Então vamos agora na força do escárnio. Então primeiro, os inimigos eles vão tentar fazer com que a sua força seja mitigada. Se você conseguir suportar, continuar caminhando, eles vão agora usar uma outra estratégia, o que nós estamos observando aqui, que será o escárnio. Vem agora Tobias, o amonita, dos filhos de Amon, e ele diz assim: deixa eles reconstruírem. Se vir uma raposa e se escorar, ela derruba. Isso aí machuca, sim ou não? Você vai lá, você se prepara, acorda cedo, com toda a alegria do seu coração, dentro das suas limitações, prepara tudo aquilo. No final, você pretende apresentar para abençoar a vida dos irmãos. Alguém olha para aquilo ali e fala: mas puxa vida, ficou um retrato isso aqui, viu? Mas eu não gostei dessas cores, mas eu não gostei de formato, mas eu não gostei do tamanho. Você precisa proteger o seu coração. Você acha que Jesus era perfeito ou imperfeito? Perfeito, nós não temos dúvidas disso. Jesus é Deus. As pessoas olhavam para Jesus e diziam: está vendo esses milagres que ele faz? Ele faz no poder de quem? Do inimigo. Isso é uma blasfêmia, é um pecado que não tem perdão. Mas fizeram isso contra o filho de quem? O filho de Deus. Jesus comia e bebia. Aí as pessoas olhavam para ele: glutão e bebarrão. João Batista não comia nem bebia, e diziam: a presença dele é desprezível. Paulo foi o maior teólogo, na minha opinião, que a igreja já produziu. A exceção do Senhor Jesus, na minha maneira de ver, o maior pregador que nós já tivemos. A igreja de Corinto vai escrever uma carta para Paulo dizendo: a tua presença corporal é fraca,
e a tua palavra é desprezível. Se você, meu irmão, pegar esse tipo de comentário, colocar no seu coração e usar como desculpa para não mais trabalhar, para não mais se envolver, você vai ficar pelo caminho. Porque se Jesus, João Batista, o apóstolo Paulo não conseguiram agradar todo mundo, imagine você. Então alguém vai olhar para essa muralha que você está construindo e vai dizer: se uma raposa se escorar, vai derrubar. E você precisa encontrar em Deus forças para continuar trabalhando, porque afinal de contas você faz para Deus. No século passado, primeira metade, um garoto colocou no coração o sonho de usar a tecnologia da época, que seria o rádio e a televisão, para alcançar a maior quantidade de pessoas possível. O nome desse garoto era Billy Graham. E ele sonhou que ele alcançaria boa parte do povo americano através de estádios de futebol e grandes praças de eventos, através dessas transmissões que eram revolucionárias à época. Quando as pessoas ouviam aquela ideia, aqueles planos, as pessoas ridicularizavam. Mas com a graça de Deus, Billy Graham, ao longo de toda a sua vida, conseguiu pregar o evangelho para mais de 210 milhões de pessoas, em estádios, em praças, demais ambientes ao ar livre. Através do rádio, estima-se que ele alcançou mais de 1 bilhão de pessoas. O que nós aprendemos com isso, irmãos? Que a única chance que os inimigos possuem de vencer é se você desistir. Se você desistir, o inimigo vence. Mas se você continuar, não há chance para ele. Porque ao cabo o nome do Senhor será glorificado. Portanto, em meio ao ódio, em meio ao escárnio, Neemias, como sempre, ele tem um cuidado de não se precipitar. Qual a primeira decisão que ele toma? A de sempre. Ele foi orar. É o que nós encontramos nos versos 4 e 5. Pressão, escárnio, ódio. Neemias tinha um exército à disposição. Vamos investir contra Samaria, lutar contra Sambalate, lutar contra Tobias. Neemias, não. Onde é que Deus quer que nós concentremos as nossas forças? Neemias lutava, se esforçava para não gastar a sua preciosa energia vital em batalhas que não precisavam ser travadas. Você não tem que sair, meu irmão, lutando contra tudo e contra todos, para usar um adágio popular, atirando para todo lado. Você precisa concentrar suas energias para o lugar certo. Você precisa ter foco. Então Neemias foi orar. E ele diz assim no verso 4: ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Se chama oração imprecatória. Essa oração foi vencida na cruz, tá bom, irmãos? Não precisa mais orar desse jeito não. Agora você tem que amar aquele que persegue você. Mas no Antigo Testamento você vai encontrar muito dessa oração aqui. Aí no verso 5 ele diz: não lhes encubras a iniquidade e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Neemias, ele reconheceu o efeito debilitante das palavras de Sambalate e Tobias. E Neemias, ele usa das armas que ele dispunha no momento, e essas armas eram espirituais. Ele diz: ouve, ó Deus, leve em consideração, Senhor, a maneira como nós somos desprezados aqui, as palavras que esses homens têm usado. Faz com que as palavras deles caiam sobre eles, Senhor. Que o desânimo recaia sobre eles. Que o escárnio recaia sobre eles. E que eles sejam levados em cativeiro para eles saberem o que é ser escravo numa terra pagã. Deus levou em consideração a oração de Neemias, que falava com o seu zelo. Às vezes nós falamos com o nosso zelo, não é? É igual aquela história do pessoal, os irmãos estavam indo para a igreja, estavam no ponto de ônibus, né? Aí passou o rapaz no veículo dele, tinha aquela poça de lama. Aí ele passou bem por dentro da lama, melou os crentes todos. Numa situação como essa, a gente abençoa na hora, né? As irmãzinhas de oração levantaram as mãos para o lado do veículo que já desaparecia no horizonte e disseram assim: Deus te abençoe. Nos lábios está saindo Deus te abençoe, né? Mas na mente, né? Aí depois
esse rapaz que fez isso encontrou com outro amigo, né? Falou: rapaz, eu passei ali, os crentes estavam no ponto de ônibus, tinha uma poça de lama gigantesca, eu passei bem por dentro, melou todo mundo, e eles ficaram dizendo assim: Deus te abençoe. E aí o outro falou: rapaz, eu já passei por isso, eles me abençoaram do mesmo jeito, e o meu carro é um ferrugem só. Então esse é um exemplo bem dos dias atuais desse tipo de oração, imprecatória, que você usa outras palavras, mas no coração a motivação é outra, não é? Deus leva em consideração o zelo. Não faça esse tipo de oração, tá certo? Não faça esse tipo de oração, mas o Senhor sabe como se encontra o seu coração. E Neemias diz: olha, Senhor, não lhes encubra a iniquidade, não risque diante do Senhor o pecado que esses inimigos têm cometido, pois eles estão te provocando a ira na presença daqueles que estão edificando o teu muro. Neemias orou, e não foi se lamuriar. Neemias orou e continuou no projeto dele. Em outras palavras, Neemias entregou nas mãos de Deus e continuou fazendo aquilo que lhe competia, aquilo que era da sua responsabilidade. Em 52 dias, Neemias nunca teve um único momento de paz, não houve um único momento de trégua, mas Neemias nunca deixou de trabalhar. Olha o que ele diz no verso 6: assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade. O ódio desapareceu? Não. Eles deixaram de ridicularizar? Não. Acho que eles passavam: cuidado com a raposa, lá vem a raposa, e o pessoal estava lá trabalhando. Neemias diz que o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Essa é a palavra que, se você gosta de riscar a sua Bíblia, merece que você grife, faz um círculo nela. É a palavra preciosa, a palavra ânimo. Precisamos de ânimo para trabalhar, irmãos, para continuar acreditando que o nome do Senhor vai ser glorificado, porque quanto mais próximos dos objetivos estivermos, maiores serão as nossas dificuldades. Quanto mais você se aproximar daquilo que Deus quer de fato para a sua vida, mais os inimigos vão se levantar, mais a resistência será maior. E é justamente nesses momentos que nós precisaremos de muito mais ânimo para trabalhar, porque, preste atenção, esse é o momento, olhe para o pastor. Quanto melhor você ficar naquilo que Deus te chamou para fazer, mais cobrado e criticado você será. Dá um exemplo. Você pega uma pregação de Jamerson e coloca na internet. A influência, os desdobramentos serão de uma forma. Mas pega uma pregação do pastor Hernan Dias Lopes e coloca na internet. A influência e os desdobramentos serão completamente diferentes. Por quê? Porque o peso que o pastor Hernandes tem com tudo aquilo que Deus fez na vida dele, para a glória de Deus, é completamente diferente do peso daquilo que eu tenho feito para Deus. Então a forma como que as pessoas vão receber a mesma mensagem que eu prego, se comparada à mensagem dele, são completamente diferentes. Uma crítica que eu faço possui um resultado, uma crítica que porventura ele vier a fazer possui um resultado completamente diferente. Poucas pessoas estão preocupadas com o que Jamerson diz, mas há muita gente, vocês não têm ideia, que estão muito preocupadas com o que o pastor Hernandes está dizendo. Mas tem muita gente, irmãos, que estão assim, sabe, mordendo os lábios para ver ele errar, para ver ele falhar, para ver ele desanimar. E eu estou dando o exemplo dele, eu poderia dar o exemplo de qualquer outro. Porque quanto mais nós nos aproximamos do sublime objetivo que Deus tem para as nossas vidas, mais os inimigos vão tentar se levantar para tentar frustrar isso, para tentar fazer com que essa obra extraordinária caia por terra ou fique pelo caminho, para que eles tenham somente o prazer de dizer: cadê o santo? Mas não era tão bom, não era tão piedoso, não falava tanto de santidade. E você não pode dar esse gostinho aos inimigos. É melhor que Deus nos leve, irmãos.
É uma oração que na minha maneira de ver é saudável. Senhor, se é de me ver envergonhado, se é de me ver envergonhar a minha família, a minha igreja, as ovelhas que tu me destes, que foram compradas pelo teu sangue para que eu pudesse cuidar, se é de ver o meu ministério sendo jogado na lama, o meu nome sendo escarnecido, a tua obra sendo atrapalhada, me leva para casa, Senhor, me preserva dessa maldade, dessa vileza. Não dá, agora fazer uma oração semelhante a de Neemias, né? Não dá esse gostinho ao inimigo, Senhor, que tenta escarnecer, que tenta mitigar, que tenta maltratar. Eles não vão prevalecer, irmãos, maior que se encontra conosco. Se há algo que você deve temer na sua vida, o maior inimigo da sua alma eterna, esse mal se chama pecado. O puritano Samuel Bolton, se vocês puderem ler sermões dos puritanos, como vocês serão abençoados. O puritano Samuel Bolton dizia: o pecado é um mal sem par. Porque o que pode frustrar de nós a glória eterna, aquilo que foi conquistado por Cristo na cruz do Calvário, é o pecado. É o pecado que vai fazer com que as pessoas amarguem uma eternidade distantes do Senhor, no local de tormento. Ele é o nosso grande inimigo. E nós precisamos combatê-lo, odiá-lo, com tudo que temos e somos. Não faça concessões ao pecado. Tenha cuidado com ele. Torne-o um acidente na sua vida. Você não vai conseguir viver sem pecar, mas você deve odiar o pecado. Ele deve lhe fazer chorar e sofrer. O pecado deve retirar de você o sono. Ele deve retirar de você o apetite. Ele deve retirar de você a paz. E você deve lutar para vencê-lo. Olhe para a história de Neemias. Os inimigos lutaram desde o momento em que ele colocou os pés em Jerusalém, até o momento em que a obra foi concluída. E por mais que eles mudassem a estratégia, as artimanhas, os seus ardis, eles jamais conseguiram prevalecer. Mas se Neemias tivesse cometido uma falta grave, um pecado terrível, ele teria ficado, irmãos, pelo caminho, e seria agora uma nota de rodapé na história. Se nós permanecemos com o Senhor, nós prevalecemos. O inimigo, ele jamais reunirá o poder de frustrar aquilo que nós podemos viver para a glória de Deus, mas o pecado possui esse poder. Então guarde o seu coração, fortaleça as suas forças, levante a sua cabeça e continue trabalhando. Não perca tempo com o que é dito, não perca tempo com o que é planejado, não perca tempo com os planos que se levantam para tentar frustrar. Continue trabalhando. Nós vamos ver lá no capítulo 6 que em um determinado momento, quando o muro já estava quase concluído, o próximo passo dos inimigos foi tentar retirar Neemias do local onde Deus o havia colocado. Eles queriam uma reunião com Neemias no vale de Ono. Mandaram comitivas, embaixadores, todos eles para tentar de alguma forma retirar de Neemias a visão daquilo que lhe aguardava no final. E a resposta de Neemias é poderosa. Ele diz: eis que nós estamos envolvidos em uma grande obra, de modo que nós não podemos abandonar essa obra para ir ter com vocês. Neemias nunca desviou os olhos daquilo que lhe aguardava no final. Neemias nunca desviou os olhos do objetivo. Então, por mais que haja pressão, por mais que se levantem inimigos, por mais que de todas as formas, forças se levantem para tentar fazer com que aquilo que Deus colocou em suas mãos seja frustrado, meu irmão, em nome de Jesus, faça como o peregrino, não saia do caminho. Ore como o Edwards, peça para que Deus grave a eternidade nos seus olhos. Faça como o pastor MacArthur, coloque os seus olhos no objetivo que te aguarda no final e não se desvie dele. Há muitas vozes que vão estar tentando fazer com que a sua atenção seja desviada, mas a voz que você precisa continuar ouvindo é a voz de Deus. Nós estamos vivendo em uma época em que nós estamos ouvindo muitas vozes. A voz que nós precisamos dar atenção é a voz de Deus. Se Deus é conosco, nós somos maioria. Nós prevaleceremos.
o nome dele haverá de ser glorificado. E vocês vão ver, à medida que nós formos avançando nesse capítulo 4, que é uma tônica para esse capítulo. Quanto mais a obra avançava, mais a quantidade de inimigos aumentava. E o muro continuava sendo construído. A impressão que temos é que a prosperidade do muro estava diretamente relacionada à quantidade de inimigos. Mas quanto mais aumentava a resistência, mais o muro era construído e se tornava belo e era bem feito, e o nome do Senhor era glorificado. E essa, na minha maneira de ver, talvez seja a melhor de todas as respostas, não é? Responda com trabalho, responda com zelo, responda com paixão. O inimigo quer fazer com que você ame menos o seu Senhor, então ame mais. O inimigo quer fazer com que a sua motivação se esvaia, então busque em Deus forças para continuar trabalhando. O inimigo quer fazer com que os seus sonhos caiam por terra, então continue sonhando. Em algum momento ele vai dizer para você que você não vai conseguir. Reanime as suas forças em Deus. E lembre que você não está fazendo para você, mas que você está fazendo para o Senhor. E no final o nome dele haverá de ser glorificado. Amém, meus irmãos? Então hoje pela manhã nós vamos até aqui, até esse verso 6. E a partir do próximo domingo nós avançamos a partir do verso 7. Amém?